Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista, connosco o Dr. Aluma Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Presidente, boa tarde, é um gosto tê-lo connosco neste sábado. Presidente, Ladeira de São Francisco finalmente está a ser intervencionada, a falta de calceteiros e de mão de obra tem sido uma chatice, mas também é para um bem maior esta intervenção. Bom, a verdade é que nós temos tido uma situação, eu diria mesmo, neste momento não é uma questão episódica, é mesmo a situação nesta ilha, que só temos uma empresa que tem condições para fazer grandes obras de calcetamento. E o resultado é que as obras, obviamente, têm que ser feitas uma atrás da outra, porque não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma arte que, infelizmente, tem neste momento pouca gente que a faça, e é pena, porque nós temos muito trabalho para ser feito nesta cidade que poderia gerar emprego para mais umas tantas pessoas. Mas voltando à questão da Ladeira de São Francisco, a Ladeira de São Francisco é uma via essencial na cidade. Nós não temos nenhuma alternativa capaz para o trânsito que vem do lado da praia para o lado oeste, ou seja, de leste para oeste, e por isso vamos ter que fazer aquela obra seguindo um caminho que é diferente do normal. Vamos fazer meia faixa de cada vez, ou seja, nesta altura estamos a fazer o lado da Câmara e a seguir vamos fazer o lado do Jardim, e isto vai implicar necessariamente algum atraso na obra, uma obra que vai ter uma lentidão maior porque ela tem que ser feita com o trânsito sempre a passar. E por outro lado, isto cria aqui alguns constrangimentos que têm a ver com a passagem de viaturas pesadas. Um dos lados da via tem que ser escavado, há valas ali a abrir para passar eletricidade, para passar telecomunicações, é preciso também substituir uma parte da estrutura das águas pluviais, dos bueiros, e obviamente que tudo isto torna perigoso a passagem de viaturas pesadas, nomeadamente os autocarros muito perto da vala, não vai haver algum abatimento e isto pode levar a que a viatura caia, ou que a viatura caia em cima dos trabalhadores que lá estão, razão pela qual neste período não vai haver ali passagem de viaturas pesadas, o seu maior impacto é os autocarros. Mas isto também é um bocadinho a antecipação do futuro. Um dos objetivos destas obras que estão a ser feitas na cidade é retirar os autocarros pesados dentro da cidade, substituí-los pelos minibus. E, portanto, isto é o princípio de uma alteração que levará a que o ponto de chegada e de partida dos autocarros grandes que vão para a praia, que vão para as freguesias, se faça a partir aqui do Bailão, a partir do novo terminal rodoviário que está neste momento a entrar na fase final de acabamentos, e deixa de haver atravessamento da cidade. Isto implica uma mudança nos nossos hábitos do ponto de vista de quem vai apanhar o autocarro. Portanto, em vez de o apanhar na Praça Velha, vai ter que o apanhar aqui no Bailão. E a outra mudança é que vamos ter que ter mais circulação de minibus. Ou seja, temos que criar uma rede mais densa, quer do ponto de vista das carreiras, quer do ponto de vista dos horários, de forma a permitir que quem chega à cidade se possa dirigir ao seu destino final com maior facilidade e vice-versa, que as pessoas possam apanhar o minibus para aqui. Esse trabalho está a começar a ser feito, o objetivo é que na próxima primavera se inicie esta mudança. Foi feito um plano de novas carreiras e de novos horários, uma reestruturação global da circulação de transportes coletivos aqui na zona urbana da cidade. Aliás, já falámos disto aqui neste mesmo programa há uns tempos atrás, e chegou àquela altura de começar a dar os primeiros passos. Por isso, esta mudança que agora é feita à conta da Ladeira de São Francisco é uma mudança que é o primeiro passo, uma mudança grande que tem que ser feita, porque de facto a passagem dos grandes autocarros pelo centro da cidade leva à degradação da calçada e leva à degradação dos edifícios, já que aquilo são autênticos tremores de terra que passam de minutos em minutos e obviamente cria microfissuração e portanto cria um conjunto de problemas. Portanto, nós temos a obrigação de resolver este assunto. E a obra nova fica nova durante menos tempo com os pesados a passar. Basta olhar para a obra nova diante dos bombeiros, que neste momento, já passados 5 para 6 anos, já está completamente velha, ou seja, a calçada já está tão degradada que já precisa novamente ser refeita. Nós não podemos estar constantemente a fazer calçada nova, razão pela qual temos mesmo que resolver esta questão. Só para também alertar os nossos ouvintes que os autocarros estão a fazer um trajeto diferente através da circular, deixem Santa Luzia e continua a haver a habitual paragem ali compreendida entre a Rua Direita e a Rua de São Despírito. Portanto, o que está a acontecer nesta altura, que os autocarros, em vez de pararem do lado de cima da Praça Velha, estão a parar do lado de baixo, ou seja, estão a parar mas isto também vai acabar quando se montar as linhas de minibus.
ou seja, os autocarros vão passar a descer não por Santa Luzia, porque também isto cria aqui algum constrangimento ao trânsito aqui no Altas Covas, mas sim pela Silveira e a entrar aqui na avenida do Fanal para cima e a terminar a sua carreira no terminal rodoviário que está aqui junto à entrada do Cerrado de Bailhão. Portanto, essa é que é a configuração final do sistema. Haverá ali uma zona que é coberta e, portanto, com melhores condições para as pessoas estarem à espera do transporte, mas ele só pode funcionar em pleno depois de fazer uma reestruturação que é profunda e complexa, porque implica, em alguns casos, a aquisição também de novas viaturas das linhas de transporte interno da cidade. E depois também uma questão tarifária. O objetivo é que o bilhete que a pessoa comprou para chegar à cidade, ou o passe, tenha também valor dentro da cidade, ou seja, não precisa comprar um novo bilhete, a pessoa chegou, por exemplo, da praia e sem comprar um novo bilhete pode apanhar o transporte cá dentro da cidade. Também alguns carros de dentro da cidade. O objetivo era que se retirassem alguns carros, mas principalmente o grande objetivo é servir melhor as pessoas. Não faz muito sentido que passem autocarros gigantes a fazer a cidade toda a tremer com 3 ou 4 pessoas lá dentro, que é o que acontece durante uma boa parte do dia. Portanto, estamos aqui a dar alguma racionalidade e depois há um assunto que ganha cada vez maior peso nisto, tem a ver com os combustíveis. Aqueles autocarros são extremamente gastadores e com as questões da conservação da energia. Portanto, há aqui um conjunto de incentivos também de natureza mais ambiental e europeia que nós precisamos de cumprir. Portanto, estamos aqui a dar um passo no sentido de modernizar a rede de transportes coletivos e dotar a cidade de Angra de uma rede moderna e eficaz para transportar pessoas. Torná-la mais amiga do ambiente também. Mais amiga do ambiente e mais amiga das pessoas. O grande objetivo é mesmo que ela seja mais amiga das pessoas, seja que sirva melhor e que nós consigamos levar as pessoas mais rapidamente e com maior comodidade até o seu destino final. Há muita coisa que evolui ao longo do tempo e este é mais um tema que tem que evoluir. Isto já são também. quase 40 anos sem fazer nenhuma mudança substantiva na rede de transporte e, portanto, obviamente que o tempo passa, os hábitos mudam, as necessidades mudam e de vez em quando é preciso adaptar estas coisas às novas realidades e o objetivo é esse. Presidente, a ladeira de São Francisco tem muitos milhares de carros a passar semanalmente por ela. Estava num estado como talvez já diariamente aqui, e não tanto, ou talvez diariamente, mas como não tenho números, portanto digo semanalmente porque é uma garantia. Estava num estado realmente muito degradado, causa alguns transtornos esta obra, mas também é para um bem maior e as pessoas também têm que ter alguma paciência. Sim, até porque, como há falta de mão de obra na arte de calcetar, poderá haver atrasos, uma rua com inclinações, há chuvas, podemos ter mau tempos, tudo leva a que as pessoas tenham aqui um pouco de paciência também. E esta será uma obra que vai demorar mais do que aquilo que seria de esperar se nós fechássemos a rua e fizéssemos a obra toda ao mesmo tempo. Como é de forma ou faseada, seja, tem que ser de forma mais. faseada, demora mais, há aqui um conjunto de acertos que depois têm que ir sendo feitos em obra, ou seja, uma obra com a sua complexidade, mas pronto, é necessária, da mesma maneira que é necessário fazer o mesmo na outra rua paralela a esta que tem as mesmas implicações. Nós vamos ter que ir para a Rua do Galo um dia destes, porque também está a ficar com a calçada toda torcida e até a própria Rua da Sé tem neste momento já grandes deformações na calçada que precisam de atenção, para não falar aqui do que é mais prioritário agora, que é o próprio Alto das Covas, que tem a calçada toda revirada. Portanto, nós temos, de facto, muita necessidade de trabalhar nas calçadas, temos pouca gente a fazê-lo, mas também a verdade é que não podemos nem devemos fazer tudo ao mesmo tempo. Isto tem que ser feito em doses pequenas e contidas, de forma a causar o mínimo de perturbação ao funcionamento da cidade. Nós não podemos fechar a cidade, nem devemos fazer, e por isso temos que ir fazendo passo a passo. Aliás, aquilo que se aprendeu com a célebre rotunda de São Rafael é uma lição para todos nós. Claro. Portanto, não vale a pena voltar a repetir cenas iguais a essas no centro da cidade. Presidente, numa cidade de património mundial, a arte, e chamo-lhe arte porque é realmente uma arte de calcetar, é uma arte, verdadeiramente. É algo que faz muita falta. Como é que a autarquia tem gerido este processo de realmente ter pouca mão de obra nesta Nós, inclusivamente, já apoiamos a Santa Casa da Misericórdia, a Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia aqui de Angra, já apoiamos num curso de calceteiros, que produziu alguns calceteiros. Se calhar temos que voltar a fazer mais cursos e a tentar ver se revaloriza esta profissão. Na verdade, é uma profissão extremamente difícil quer do ponto de vista da destreza e da capacidade de o fazer, quer também do ponto de vista físico. Não é fácil passar um dia acocorado na rua, portanto, claro. Isto tem consequências também para a coluna e para a coluna. É uma arte difícil e que infelizmente não é tão bem remunerada como devia, porque na verdade estamos a falar de algo que não está ao alcance de qualquer um. Portanto, fazer boa calçada, particularmente a calçada miúda. Repare-se, por exemplo, o que está a ser feito
diante do edifício da Câmara nesta altura, com a substituição das luzes que estavam lá no chão e que estavam obsoletas, para se ver o trabalho meticuloso e difícil que é feito. Portanto, estamos a falar de uma verdadeira arte e de uma profissão difícil que merece uma valorização social que não tem tido. Esperemos que a bom pouco tempo se possa formar mais alguns calceteiros que realmente são necessários. E que se valorize esta profissão, porque é uma profissão que merece ser reconhecida e valorizada. Presidente, passando para a música, decorreu o Angra Jazz, foi mais um evento de grande sucesso e de grande monta, o público aderiu imenso a este Angra Jazz este ano. Isto não foi só o retomar da pandemia, foi também a saudade aqui pelo evento, certamente. Bom, e também é verdade que este é um evento que já tem uma relevância que ultrapassa em muito as fronteiras da própria ilha, portanto nós estamos a falar num evento que traz gente um pouco de todo o lado e que tem já um nome internacional, portanto estamos a falar de um grande evento. E é um evento que obviamente a Câmara preza muito e tem um grande apreço por quem o organiza, razão pela qual nós temos vindo a investir nele e vamos continuar a fazê-lo com certeza. Nós já vamos na edição 23 e portanto agora a nossa obrigação é continuar a reforçar e a consolidar este festival, porque é de facto um festival que marca o ano a nível nacional e internacional. Presidente, sente que realmente a pandemia trouxe aqui uma vontade extra às pessoas de aproveitarem a vida, porque em todos os eventos que são organizados, não só pela Câmara, mas de uma forma geral, sim, festinhas de freguesia... Aliás, este ano foi um ano de recordes em termos de festas. Exatamente. E isso é bom, é sinal, por um lado, que as pessoas estavam com sede de voltar à normalidade, de voltar à festa, e também vem, no fim de contas, desmentir aqueles que achavam que a paragem ia causar uma perturbação no funcionamento destas coisas. Afinal, a paragem o que fez deu maior energia a tudo isto, e nós este ano tivemos um ano excepcional de participação do público em praticamente tudo o que é evento. Ou seja, mesmo eventos que tradicionalmente tinham públicos muito reduzidos, este ano viram a adesão do público fortemente reforçada, o que é bom sinal, é sinal de vitalidade também da nossa sociedade. Claro. Presidente, o Dia da Viola da Terra também foi comemorado, neste caso pela Câmara Municipal, com exposição nos espaços do Conselho. A Viola da Terra também é algo que marca o arquipélago por quase todo, praticamente, portanto, em que é que consiste bom, esta exposição? E fica aqui o convite, gostava de convidar os nossos ouvintes a passarem lá pelo átrio superior da Câmara, a exposição continua lá, continua aberta ao público e é interessante ver a tipologia das violas e as violas. E este também é uma forma de chamarmos a atenção para um contributo que nós aqui nestas ilhas damos à música a nível universal, ou seja, aqui também se desenvolveu um instrumento com uma sonoridade muito própria e até com uma forma e com uma estética muito própria que nos deve orgulhar e que nós devemos explorar e que devemos também fazer os possíveis por integrar no mainstream da música, ou seja, a viola não pode ser vista apenas como aquele instrumento usado exclusivamente para a música tradicional ou para alguns eventos mais tradicionais, tem que ser visto como um instrumento de grande qualidade que pode entrar e competir com os instrumentos que estão aí gerados em outras regiões e que integraram, digamos, o património musical da humanidade, e o nosso objetivo é que isso aconteça, e por isso nós, que foi com muito gosto que nos associamos às entidades organizadoras, no sentido de lhe dar este relevo, e acho que devíamos todos os anos celebrar este dia e tentar de facto trazer a viola da terra nas suas variadas formas para o centro da atividade musical nestas ilhas e tanto quanto possível projetá-las para o exterior. Aliás, é um daqueles sons que de alguma maneira marca a música dos Açores. Nós em qualquer lugar do mundo que se esteja e quando se ouve aquele tom todos percebemos. O ouvido fica logo em alerta. Exatamente, percebemos assim. que é a nossa viola que toca. Presidente, também já agora que estamos a falar em música, na próxima sexta-feira, dia 21, haverá um concerto do Cristóvão, também do seu novo álbum. Não só valorizar aqui os Açores, a Ilha Terceira, cá está também um músico que conseguiu uma projeção universal, o que é muito bom, ou seja, algo que também nos deve orgulhar e que é também uma forma da ilha e da nossa música se projetar para o exterior. O Cristóvão está de parabéns pelo gigantesco percurso que já fez e aquele que tem o potencial de vir a fazer. Portanto, também esperamos que haja aqui muita gente a aderir. Serve aqui um pouco de incentivo à restante área musical e cultural, também para que não desistam e que... Não, eu creio que, mais uma vez, ao contrário daquilo que se dizia que a pandemia poderia levar ao desaparecimento de alguns grupos... No caso do Cristóvão foi exatamente ao contrário. Não, foi ao contrário. E não apenas com o Cristóvão. Nós temos um conjunto de grupos
que parece que ganhou força neste período e que estiveram bem presentes e bem ativos este verão. E isso é importante. Nós precisamos de acabar com esta ideia de que cá não se faz coisas boas, quando queremos uma coisa melhor vamos buscar fora. Pelo contrário, cá fazem-se coisas muito boas e está na altura também dos nossos irem lá fora e terem uma presença mais pujante e aliás, tem vindo a acontecer, vejo que acontecer, por exemplo, com o Fado ao Lado, ou seja, conseguem uma projeção a nível nacional e no caso do Cristóvão, melhor ainda, a nível internacional. Portanto, a nossa música também está de parabéns. Fica também aqui o convite para o próximo dia 21. Presidente, no dia 20, há uma estreia também de um filme que é o Concentrados, é um depósito de concentrados alemães que esteve na Ilha Terceira, é uma memória histórica, o Presidente quer nos explicar um pouco. Sim, este é um assunto muito interessante e que de alguma maneira caiu um bocadinho no esquecimento. Nós ainda, apesar de já terem passado quase 50 anos, nós continuamos muito marcados pela historiografia e pela propaganda do Estado Novo. Houve um conjunto de eventos que naquele período do Estado Novo se fez o possível por varrer da mente das pessoas e colocá-los mesmo no esquecimento. E a nossa história ficou uma coisa muito simplificadinha de heróis e de santos e pouco mais. Está na altura de nós recuperarmos as nossas próprias memórias e vermos a enorme riqueza que a história desta ilha e desta cidade tem. E um dos eventos que marcou a história desta ilha, e que pouca gente se lembra, é a criação de um depósito, ou seja, um campo de concentração para prisioneiros de guerra alemães e austríacos, do Império Austro-Húngaro, que funcionou aqui no Castelo de São João Batista, que foi transformado numa gigantesca prisão. E não se pense que tiveram ali apenas homens ou soldados. Tiveram ali famílias inteiras, com crianças. Portanto, basicamente, todos os cidadãos dos países beligerantes do outro lado, que estavam em guerra contra Portugal, que foram encontrados no antigo Império Português, foram concentrados aqui. Daí a história porque é que é depósito de concentrados. Para quem nos ouve, estamos a viajar até à Primeira Guerra Mundial. Estamos à Primeira Guerra Mundial, quando Portugal apreendeu navios alemães e tentou entrar na guerra por questões que tinham a ver com a política das fronteiras coloniais e de garantir a sobrevivência do Império Colonial perante uma eventual vitória inglesa, houve uma declaração de guerra da Alemanha a Portugal e após a declaração de guerra Portugal prendeu todas as famílias que tinham nacionalidade alemã que viviam nos territórios portugueses e concentrou-os aqui, daí o depósito dos concentrados. E estas pessoas foram trazidas aqui para a Terceira e ficaram presas ali no castelo, alguns com algumas saídas, outros nem tanto, e há um conjunto de filmes e de fotografias. Aliás, uma das fotografias muito interessantes desse tempo é aquela que está aqui embaixo no fim da avenida, no Fanal. Quem entra no Fanal vê uma fotografia ampliada que está lá a servir de decoração no muro do Fanal antigo. E eu explicando o que está naquela fotografia. Não é só uma decoração, tem história. Tem história. Olhem para ali, o que estão a ver é os soldados, os alemães, não eram soldados, os presos alemães que não tinham água no castelo, não havia água que chegasse para todos, estavam lá cerca de 750 pessoas. E não havia água, a água era levada em barris do tanque do azeite para cima, para se lavar, vinham-se lavar ao Fanal. Por isso é que aparece um soldado armado que está na fotografia. É uma fotografia um pouco estranha, vê-se gente a tomar banho, mas tem um guarda armado e, portanto, a pessoa fica a perceber... Não era nada do Salvador. Não era no Salvador, era o vigia dos presos que ali estavam. E eles estavam-se a lavar no mar porque não se podiam lavar no castelo, porque não havia água que chegasse. Portanto, foi um tempo muito difícil. Estas pessoas ficaram aqui até à assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919, pôs oficialmente termo à guerra e só depois é que foram libertados. Alguns morreram cá. Se forem ao cemitério da Conceição vão ver um conjunto de túmulos todos iguais que foram depois pagos pelo governo alemão para os mortos que cá ficaram desse tempo. E, portanto, foi um tempo difícil para eles, foi um tempo difícil também para a população da ilha, porque não havia géneros alimentares em quantidades suficientes. Os soldados que estavam no castelo tiveram que ficar para fora e foi preciso criar um conjunto de alojamentos, enfim, mais ou menos improvisados aqui na cidade, o que também causou grande preocupação e grandes problemas à população residente. Portanto, foi um tempo difícil para todos e este filme é, de alguma maneira, chamar a atenção para este tempo que se viveu aqui e para aquilo que aconteceu. Quer de bom, por exemplo, dentro do castelo, os alemães montaram uma escola, tiveram os seus miúdos na escola, tiveram uma academia que tocava música, enfim, tentaram entreter o seu tempo o melhor que puderam.
Isso também gerou alguma história, mas depois a população local também padeceu com tudo isto. Portanto, houve aqui um momento da nossa história que vale a pena recordar e vale a pena trazer para a memória das pessoas, porque nós às vezes pensamos que a história se resume à Batalha da Salga, à Brianda Pereira e ao Francisco Jornalas da Câmara, mas a história é bastante maior do que isso. Fica também aqui o convite para o dia 20 no Centro Cultural de Congressos de Angra do Heroísmo. O Presidente da Câmara Municipal também durante um bom período elaborou aqui uma campanha de esterilização. O Presidente é um tema sempre chato porque os nossos canis estão a abarrotar, há sempre animais isto na é um rua. tema que... Sente que as pessoas realmente conseguiram aderiram aqui de qualquer forma? Normalmente aderem as pessoas que são mais conscientes e que têm um respeito maior pelos animais. Infelizmente nós continuamos a ter alguns que não o fazem e continuamos com o mesmo problema, ou seja, o problema aqui tem a ver com a falta de controle da reprodução de animais. Há aqui o hábito que, pronto, a cadela tem cachorrinhos, alguém vai ficar com os cachorrinhos, ou o gato tem gatinhos, a gata tem e alguém vai ficar. Às vezes não acontece isso, e o resultado é nós termos um número de animais que são abandonados e que não têm dono, que é excessivo. Portanto, nós precisamos, de facto, de controlar a população animal. A Câmara Municipal percorreu todas as freguesias, portanto, chega a um ponto que as câmaras municipais, porque esta campanha foi feita pelas duas câmaras, nos 2 concelhos, e fez-se os possíveis por, enfim, esterilizar o maior número de animais que nos foi possível e tentar reduzir ao máximo a probabilidade de reprodução. Infelizmente, basta que alguns não o tenham feito para que o problema continue, mas Exatamente. Pronto, este é um processo que tem que ser repetido todos os anos, isto tem um custo muito elevado para todos nós, mas a verdade é que é a única solução para evitar o problema que nós vivemos, de um número crescente de animais abandonados e de um canil que já não... Um canil que já não leva mais animais lá dentro e depois que não tem as condições que nós gostaríamos que tivesse, ou seja, basicamente nós temos que agir a montante para depois não termos que agir no fim da linha. Claro, depois as pessoas queixam-se que os sacos de lixo à porta ficam rotos porque os animais são vadios e não são vadios. Alguém teve a culpa disso ter acontecido. Que isso não acontecesse, exatamente. E, portanto, estas campanhas são extremamente importantes, são caras, mas temos que as fazer. Fica aqui também a sensibilização para esta matéria. Presidente, decorreu no fim de semana passado o Azores Bravo Trail, que contou com provas de 15 km a 95. Não sei se o Presidente aderiu a alguma. Não, acho que não tenho fogo para tanto. De qualquer forma, foi uma prova que trouxe mais de 300 atletas à Ilha Terceira. E é uma prova que com grande montra também. É uma prova que começa a ganhar peso e a ganhar presença a nível nacional e internacional, e nós temos que a promover. E é neste momento um daqueles eventos, aliás, um bocadinho em paralelo com aquilo que há bocadinho dizíamos em relação ao Angra Jazz, que precisa de promoção e precisa de ganhar presença e precisa de ganhar força. É uma prova que a Câmara é parceira, portanto a organização está à conta da Associação de Atletismo, mas é uma prova que para nós tem um grande valor e nós estamos verdadeiramente empenhados nisso. E isso levou a que nós nos considerássemos como o principal financiador. Eu creio que a Câmara terá contribuído com a volta dos 30 mil euros, ou seja, cerca de metade do orçamento da prova, sendo que isso depois gerou aqui alguma polémica, que ainda hoje está no jornal, um pequenino reflexo dessa polémica, que tem a ver com as questões de quem financia o quê. E isso é um assunto que acho que merece ser abordado e dito com toda a clareza. O Guido Teles, vice-presidente da Câmara, quando falou na prova, lamentou uma coisa que eu também lamento e faço minhas as palavras dele, ou seja, que não haja um empenhamento da parte do Governo Regional tão grande como devia ser. O Governo Regional comprometeu-se a pagar cerca de 10 mil euros, num total de 60 e não sei quantos. Sendo que até os privados, as empresas locais, contribuíram no seu total com um valor superior a este. Uma prova com este tipo de perfil e que pode ser uma excelente promoção para o arquipélago, mereceria uma atenção maior. Quando nós vemos o Rally Açores ou qualquer coisa que diz Açores, e aqui leia-se São Miguel, porque infelizmente quando nós vemos uma coisa que diz Açores quase sempre quer dizer isto, tem sempre valores que são incomensuravelmente maiores do que os 10 mil euros que estão prometidos. Foi isso que foi dito, não foi dito que o Governo não tinha dado nada, foi dito que o Governo devia dar mais. E é isso que eu aqui também repito, e é importante que estas coisas fiquem claras e transparentes perante todos. Ninguém está a dizer que o Governo se escusou totalmente, o que nós estamos aqui a dizer é que achamos
Poderia ter sido um pouco mais. Que havia uma responsabilidade maior, porque esta é uma prova que pode ter peso a nível da promoção do arquipélago, porque ela vem encaixar exatamente naquela área da promoção turística que neste momento mais valorizada está, que é o contacto com a natureza, que é o atravessar as zonas, é uma prova que as zonas de natureza, Carvão, passa, atravessa, começa na praia e acaba em Angra, passando praticamente por todas as zonas de interesse desporto, natural. Mas também promove o turismo e outras áreas até. E promove de uma forma excepcionalmente eficaz, razão pela qual nós achamos que esta prova merece uma atenção muito especial. Também fica aqui o compromisso da parte da Câmara de Angra, nós não vamos deixar cair a prova e mesmo que se continue a dar só 10 mil euros, nós cá estamos para ajudar o que é preciso. Esperemos também que haja sensibilidade nesta matéria. Que haja sensibilidade e particularmente que haja transparência e que não se transforme em pequeninos incidentes políticos aquilo que não tinha qualquer intenção. Foi feita nem sequer uma opinião, foi feita apenas uma constatação da diferença de valores. E isso deveria levar os responsáveis por estas coisas, em vez de virem com um ar negacionista e dizer para sim senhor, no ano que vai dar mais. Pronto. Esta que era a resposta que nós pretendíamos. O que interessa neste caso é a prova em si, a prova em si e haver aqui também alguma capacidade de diálogo e alguma capacidade de encaixar as coisas e não estarmos todos com um ar de virgens ofendidas porque alguém disse não sei o quê. Presidente, hoje, para além de se comemorar o Dia Mundial da Lavagem das Mãos, comemora-se um dia muito engraçado, do qual merece aqui um reparo para terminar o programa, que é o Dia Internacional do Preguiça. Não deixa de ser engraçado. Eu do preguiça não sei, mas da preguiça é dos mais celebrados entre nós. Agora o preguiça, lá o animal, esse poderá ter menos conhecimento. Agora é preguiça em si essa... Eu conheço não sei quantos cultores que estão por aí. Esperemos que os preguiças que nós na Ilha Terceira não temos, mas esperemos que eles estejam todos de saúde e que realmente não tenham muita preguiça. E que a verdade é que a preguiça também é outra, também tem alguma utilidade. De vez em quando é preciso uns dias de preguiça até para ganhar energia para se trabalhar mais nos outros. Por isso não vem mal nenhum ao mundo se nós de vez em quando celebrarmos não o preguiça, mas a preguiça. Não há nada como terminar um programa Angra em Revista com um pouco de preguiça até. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco no estúdio do Rádio Clube de Angra. Só lhe tenho já também um bom fim de semana. Bom fim de semana. Quanto a si que nos ouve, também tenha um bom sábado e um excelente fim de semana. Obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.